Fala, torcedor do Corinthians, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, onde você acompanha todas as informações, bastidores e movimentações do futebol brasileiro. Os apresentadores do Jogo Aberto deram sua opinião sobre o primeiro jogo da final da Copa do Brasil e não deixou barato para o bicampeão mundial. Veja só. Uma postura assim ótima que eu vi no Vasco. Teve atitude, marcou em cima o Corinthians, não teve medo de jogar. Eu acho que a característica do Diniz é essa, que ele fala sempre a palavra coragem. Então, ontem o Vasco teve coragem para jogar no Neoquímica Arena, porque não é fácil, casa cheia. Muitos aqui se davam que ia golear, já ia acabar o campeonato no primeiro jogo, e a gente viu que isso não aconteceu. E, pelo contrário, como você bem disse, Renata, era para o Vasco sair com a vitória. O Vasco ganhou o meio de campo, engoliu o meio de campo do Corinthians. E isso faz com que o Vasco entre no próximo jogo já com a confiança lá em cima, apesar que o Vasco oscilou muito na temporada. A gente espera que ele não possa oscilar agora nesse jogo final. E o Diniz é um excelente treinador. O Diniz escalou muito bem a sua equipe, os jogadores entenderam, tiveram comprometimento na marcação e nenhum jogador só ficou jogando com a bola, pelo contrário, o Coutinho vindo marcar. Renato, era impressionante o que ele fazia. Por mais que tecnicamente não estava bem ontem, mas ele recompôs, ele ajudou na marcação. Então, eu entendo assim, o Vasco, claro, poderia ter saído com um resultado melhor, mas também não é tão ruim assim não levar esse empate para o Rio de Janeiro. Ronaldão, sua expectativa era de um resultado positivo, que não tomaria gols, e de fato não tomou, mas não fez gols. O Corinthians, mesmo com a Fiel, mesmo jogando no seu estádio, teve uma das piores atuações. Muitas vezes reclamamos do Corinthians no Campeonato Brasileiro em casa e parece que ele repetiu o roteiro. Repetiu o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro foi assim. O Dorival, ele não está em sintonia com a Arena. Essa que é a verdade. O Dorival não está em sintonia com a Arena. Todos os jogos que fez ali comprometeram, sim. Tanto é que o último dessa competição ele perde para o Cruzeiro em casa. Mas o Vasco com o Diniz foi um Vasco guerreiro. Um Vasco muitas vezes bloqueando o meio de campo. Foi aí que não tinha espaço para o próprio Memphis, para o próprio Garro também, que ficou apagado no jogo. Então, o estudo que o Diniz fez deu tudo certo. E o grande azar do Vasco, que eu percebi, o grande azar do Vasco, veja bem o que eu vou falar, foi ter vocês torcendo para o Vasco, porque vocês são os pés gelados, vocês já estão de férias e vocês torcendo para o Vasco. Eu acho engraçado, porque eu falei que o placar seria 2-1 para o Corinthians e errei. Porque o Vasco tinha tudo para ganhar o jogo ontem, porque jogou mais, ele se expôs mais. Parecia que estava jogando em casa o Vasco. E o Corinthians sentiu essa marcação. O Dorival se perdeu até. Ele deveria já ter vindo com o time no segundo tempo, já com as mudanças. Ele espera 5 minutos para fazer a troca. Eu falei, o Dorival ficou louco. Ele falou que muitas vezes ele não substitui tão rápido assim no intervalo, porque ele prefere primeiro reposicionar a equipe. Porque ele conversa, ele espera 15 minutos. Foi assim o Campeonato Brasileiro todinho em casa. Ele toma um sacode no primeiro tempo, aí ele vem no segundo tempo, ele conversa com o time no vestiário. Olha, gente, a postura tem que ser outra. Aí ele espera 15 minutos para mexer. E ontem, no desespero, ele já mexeu no time dele. Quer dizer, ele passa uma mensagem dentro do vestiário e no campo ele mostra outra. Então, o Dorival se perdeu porque o Diniz, parabéns, você amassou o Dorival. Mas é o primeiro jogo, hein? E na Arena o Vasco não ganha. Fique bem claro. Você não falou que a torcida joga, que a torcida incentiva. E aí, por que então a torcida não jogou ontem? Eu vou te explicar. A torcida não jogou ontem, porque você fala que é a torcida. Olha como o cara fica de férias, desesperado. Eu vou te explicar. Ontem era um jogo pro Corinthians perder. Só não perdeu por causa da sua torcida. Porque ontem o Corinthians foi envolvido dentro de campo. Só que fora... o clima, que veio. Ali a Arena tem isso aí. O Corinthians só não perdeu porque perdeu pro Cruzeiro, perdeu pro Ceará, perdeu pro Bahia, goleou o Inter. O Inter também não pode. Aí então é isso aí. O Corinthians não estava preparado pro jogo ontem. O Corinthians estava preparado pro jogo ontem. E só não perdeu devido à sua torcida. Você quer ouvir isso, né? Então você escuta. Por causa da sua torcida, o Coringão lá empatou 0-0, jogo ruim pro Corinthians. E com a sua torcida empatou o jogo. Cicinho, se você tá no time do Vasco, termina a partida 0-0 e sabe que a decisão vai ser na sua casa, qual é a postura dos jogadores do Vasco? E ao mesmo tempo, o Corinthians sabe que precisa reagir para ontem, porque vale título. Manter a mesma confiança, melhorar na questão ataque, né? Porque o Vasco também ficou devendo no ataque, o Coutinho do meio para frente ali ficou devendo, teve a oportunidade de deixar os companheiros em condições de fazer gol, o Ryan jogando abaixo, né? O único que estava tentando ali era o Andreas. Então, assim,
O Vasco foi melhor do que o Corinthians, mas foi também um jogo bem feio. A estratégia do Corinthians deu certo, por quê? A estratégia do Corinthians era ter todos os jogadores com cartão amarelo pendurado para o último jogo. Então acabou dando certo, até entendo que o Corinthians jogou mal por conta desse possível receio. Eu acho que o Corinthians estava desmerecendo o Vasco, então, porque o Vasco jogou muito bem. Não, mas se o Vasco tivesse jogado melhor, teria ganho, porque o Corinthians jogou muito abaixo. E aquela história, o Corinthians, quando ele é favorito, ele se borra. É o quê? Ele se borra, como aconteceu esse ano todo. O Corinthians entrou como favorito. Próximo jogo, quem é favorito? O Vasco. Pode ser que o torcedor corintiano crie uma grande expectativa aí por conta do favoritismo. Mas só uma coisa, o Cruzeiro também, quando jogou com o Corinthians, na sua casa acabou o Vidal machucado e o Romero foi um cartão até discutível. E ganhou do Corinthians a próxima partida. Eu não acho que o jogador tem que entrar pensando no próximo jogo. Ah, mas tem duas. Se um faz um resultado elástico em casa, você se preocupa bem menos com o jogo do Rio, né? Mas eu falo isso com o sentimento de ex-atleta, Renato. Porque é difícil você entrar no primeiro jogo da final sabendo que você tem cartão. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com companheiros. Então, tem uma outra jogada que você tem que matar a jogada. Você pensa duas vezes. Eu soubesse, eu não tinha ido fazer o jogo. Acontecer isso aí não. Entenda bem, eu estou falando que o Corinthians poupou. Mas a postura dos jogadores, com exceção de Ranieri, que não estava pendurado, e eu acho que o... Quem que ficou fora por causa de cartão? Quem ficou fora? Do Corinthians. Ninguém. Mas qual o lance, de repente, que era para chegar e não chegou? Não é Entendeu? qual lance. Edu, a questão é essa. Se o Corinthians ele tem a obrigação de ganhar, ele precisa sempre querer mais. E quando você quer mais, automaticamente, ou você vai ter contato físico. Então é mais nesse quesito. Eu acho que o Corinthians queria levar todos os jogadores para o segundo jogo. E o Dorival estava com os ânimos tão acirrados que discutiu com o torcedor e comentou sobre isso na coletiva. Eu tenho um máximo respeito pelos torcedores e entendo toda e qualquer reação em qualquer momento, em qualquer circunstância. Agora, esse rapaz, com frequência, ele faz a mesma coisa, tanto com os jogadores quanto com os membros da comissão técnica. Hoje ele precisava ouvir de alguém uma resposta, apenas isso. Mas é o mesmo que frequenta aquele setor ali há um bom tempo. Ele tem todo o direito de falar o que ele quiser. Agora, falando as coisas que ele falou, ofendendo, sendo ofensivo como ele foi, ele vai ouvir, porque ninguém tem sangue de barata. Falando em não ter sangue de barata, o Memphis, quando foi substituído, não gostou e o próprio Dorival comentou esse assunto. Memphis ficou 2 dias no departamento médico. Sabia dessa informação? Então está explicada a alteração. Segundo aspecto, nós trocamos o Ranieri, o que diminuiu a nossa altura com bolas aéreas. E foi bem no momento que o Vasco tinha acabado de colocar o Verratti, aumentando a sua estatura. Eu não podia diminuir a nossa estatura, até porque as bolas paradas já havia acontecido um lance anterior, onde haviam feito um cabeceio no pé da nossa trave. Ele foi substituído, faltava o quê? 10 minutos para acabar o jogo. Muito pensando também num desgaste ainda maior dele, em razão do que ele havia passado, do que propriamente em outra qualquer condição. Então, tem hora que você tem que pensar um pouquinho na frente, porque se acontece a partir dali uma lesão, nós não o teríamos para o domingo. O Memphis saiu muito bravo. Estava concentrado no jogo, sim. E o Dorival dando a sua justificativa. E qual é a sua justificativa, A minha tá aqui na garganta, Dorival. Então por que você não tirou o Yuri também? É só 5 substituições, pô. Tem Por que 6, você não 7? pensou em tirar o Yuri também? O Guinegão tava voando. Então tem coisas, Dorival, que o torcedor também, ele muitas vezes se faz de tonto. Mas em casa você não tem dado conta do recado, meu Deus. Será que esse torcedor era o Ronaldo? Não, eu tava do outro Aquele lado. que ele brigou? Não, eu tava Ele do falou outro que todo jogo o cara tá lá e que o cara fala as mesmas coisas. Meteu uma peruca, pai. Não, eu tava do outro lado, mas eu falei isso aí também. Falei, tira o Yuri, pô! O Yuri, a bola tá pegando na canela dele, Dorival! Eu te falei isso. Agora, tem coisas que o treinador ele não precisa responder porque o cara fica chegando todo dia ali. E daí? Você está reparando no cara fora do campo? Você tem que reparar dentro de campo. Tem que mexer dentro de campo. Não é esperar dar 15 minutos do segundo tempo, Dorival. Então, se você tá preocupado com a sua cabeça fora, sinal que você não está concentrado no que você está fazendo. Eu falava isso para meus meninos quando jogava. Quando o cara saía do campo, chegava no vestiário, eu vou brigar. Eu falava, irmão, peraí. Se você não deu tudo lá dentro, você quer vir brigar aqui é para você descansar.
Vestiário você descansar. Lá dentro é a guerra. Aqui a gente se abraça. Então é assim que funciona, Dorival. Você é das antigas. Ô, você tá deixando os caras entrar na sua mente? Que isso? Ô, falando em companheiros se abraçarem, Yuri e Mateuzinho Aí, ó, duas tiveram nhacas. aquela história, Que uma isso? Duas DR, nhacas. aquela tretinha. E aí o Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, comentou esse assunto. Tava ali pertinho dele. O outro acha que é o Zé Maria. Todo mundo quer ganhar e as coisas quando não estão acontecendo da forma que a gente imagina, acaba que a cabeça fica um pouco quente e aí na verdade eu fui apartar ali uma discussão entre a gente, mas que era uma discussão para nossa melhora, para a gente melhorar, para a gente tentar entender o que estava acontecendo no jogo. Falei aqui pro Ronaldo, quando o Mano Menezes chamou o Yuri de burro, o Yuri ficou pianinho. Nunca vi o Yuri tão fora da casinha. Tá aí, ó, circulado, mostrado com bastante foco. Gente, o que aconteceu ali, Ronaldo? Não, e o legal, um não marca gol e o outro não marca. Quer dizer, acho que eles falaram isso pro outro. O Mateuzinho, você não marca gol. Ele falou, você não marca ninguém. Tava assim, os caras estavam discutindo essas coisas. Agora você matou a charada. Ô, você foi chamado de burro e ficou quieto. Agora o cara tá te cobrando posicionamento. Você quer falar o quê, Yuri? Mas Você tem normal, que voltar a irmão. jogar bola, irmão. Essa Você briga tem que aí é voltar a normal. dormir. A bola pegou na sua canela 20 mil vezes ontem. Oh. E toda hora a torcida, Yuri. Chegou uma hora que cansa, irmão. Põe essa bola pra dentro do gol. Teve uma única oportunidade, estava impedido. Tudo bem que o Biduzinho passou. O Biduzinho está me surpreendendo. Vou até respirar para falar de você, ó. Biduzinho está me... Olha, bebê, tá bonitinho. Mas toma cuidado nas costas quando for, mas com dois na marcação. Agora é o seguinte. Ô, Yuri, guarda a bola, filho. Tá, mas e aí, o que aconteceu brigando com a ali? bola. O que aconteceu foi isso aí, a cobrança. E essa cobrança, ela acontece muitas vezes. Eu vi até o Ramalho na entrevista falando isso aí. Essa cobrança acontece, só que tem... Na final tem mais câmeras, né, menina? Todo mundo pega. Mas é cobrança de posicionamento. Tem que ter. E os caras têm que reclamar. Os caras da defesa... O Memphis foi lá na defesa e falou pro Ramalho. Falou, irmão, se não der certo aí que tá enroscado, chuta pra frente que a gente vai brigar lá. E é isso que acontece. Aí o Mateuzinho falou, irmão, você tá batendo na canela. Ele falou, e você não marca. Uma troca de elogio. Você já passou por isso, Edu? Vixe, várias vezes. Isso é normal, Ainda né? mais de goleiro brigando com você. Eu, se eu sou seu goleiro... É normal cobrar o companheiro. Ronaldo, quantas vezes já fez isso na carreira dele? Não, que... Quantas vezes foi lá e abriu o braço pro zagueiro lá? E aí, vai acorda. deixar chutar? Vai deixar cruzar? Não faz isso. Se deixar, vai tomar gol. E vale título, né? Vale Mas taça. isso é normal. Isso aí, principalmente na tensão que tava ali, final de campeonato, um querendo ajudar o outro. E aí, então, ninguém vai falar, por favor, fica aqui na minha posição, ou por favor, chuta pro gol. Não. Ali realmente... Agora, acabou o jogo, irmão. Aí tamo junto, vambora. Acabou. Aqui, cada um defendendo o seu, mas em prol do grupo. É o time, não é individual, não. Agora se liga nessa, porque o Diniz comparou o gramado do Corinthians com o gramado sintético. Aquele sintético que a gente fala toda hora. E aí, Diniz? O Messi elogiou. Eu não achei que faltou capricho para os jogadores. O que eu acho, assim, tem um pouco a tensão da partida, mas eu acho que mais prejudicou que o campo do Corinthians é um campo diferente. É diferente para conduzir, é diferente para dominar. Você vê que muitos jogadores erraram passe, não são acostumados a errar. É um pouco parecido com o que acontece na grama sintética aqui. O campo é excelente, é muito bom, só que é um campo diferente. Ele tem um tempo diferente, principalmente essas bolas de mais precisão para botar para o jogador finalizar. E a gente, se fosse num campo que a gente está acostumado a jogar, num campo com a grama normal, eu acho que a gente tinha aproveitado melhor os contra-ataques que a gente teve e algumas construções que a gente também conseguiu no jogo. E no último passe, eu concordo com você, era um pouquinho, mas não era capricho não, acho que era um pouquinho, na minha opinião, era um pouco por conta do campo que a gente errou. Eita, Cicinho, você assina embaixo nas declarações do Diniz sobre o campo? Não assina embaixo, não. Parecia que o Vasco estava jogando na altitude, a bola estava mais rápido. É assim, o jogador tem que se adaptar ao tipo de gramado. O gramado da Neoquímica dispensa comentário, né? E assim, óbvio que a bola fica mais rápida, porque quando você tem um gramado como o da Neoquímica e você molha ele, existe essa questão da velocidade da bola. Então, faltou o jogador. É por isso que, às vezes, o time faz reconhecimento de gramado um dia antes. Nesse caso, não tem. Mas não é novidade para ninguém. Até porque, em outros jogos, o Diniz não reclamou do gramado e já jogou aí nesse estádio. Então, talvez tenha, por conta da chuva aqui em São Paulo, um pouco mais molhado. E aí, tem jogador que realmente, Diniz, bate na canela. Você era um meio-campo de qualidade. Nem todos têm essa qualidade. Tem uns que precisa dar duas pedrinhas aí para ele contar. Ronaldão, eu achei até... Não imaginava que ele fosse falar sobre o gramado
Mas eu entendi, porque é muito rápido, a bola é rápida ali, e o gramado não tem buraco ali, né? Então ela não pega no buraco. Quando ela pega na canela, é porque ela deslizou mais e o cara não teve o discernimento de ver a velocidade da bola. Né? O cara que não... E o aquecimento foi feito no campo, Xixi. Se fizesse aquecimento antigamente, fazia aquecimento só no vestiário, porque você não podia estragar o gramado. Hoje você faz o aquecimento todo ali, não tem nem desculpa, Diniz. Agora, desculpa tem quando é campo ruim, quando é aquele gramado de borracha. Aí tem desculpa. Aí é sintético também, ué. Aí não, Edu, mas aí eu fico pensando o seguinte... Aí é grama. Claro que ele elogiou, os jogadores empataram fora de casa, vão definir no Maracanã. Mas não rolou uma bronca porque desperdiçaram oportunidades muito boas. Grande chance, Renata. Com certeza, hoje ele vendo os momentos do Vasco no jogo de ontem, poderia ter ganho e ter levado um placar muito bom para o Maracanã. Mas eu entendo também, Renata, que se antes do jogo chegasse, vamos empatar 0-0 aqui e levar para o Maracanã, ele assinava na hora. É que no decorrer do jogo foi acontecendo, o Vasco jogou muito bem, né, neutralizou muito bem a equipe do Corinthians. Eu acho que por isso tem esse sentimento. Mas ainda tem 90 minutos no Maracanã para que o Vasco possa ganhar esse título. Mas se não jogar bem no Rio de Janeiro, vão lamentar mais ainda essa atuação que ficou no 0-0 aqui na capital paulista.